Olá, eu vou apresentar aqui a primeira parte da comunicação de pesquisa intitulada Panorama Introdutório da Utilização da Estética do VHS no Cinema Contemporâneo. Essa comunicação corresponde a um trabalho de pesquisa elaborado por mim, Eduardo Baggio, e por Christopher Fausto Pereira. Eu sou professor e o Christopher estudante do mestrado em Cinema e Artes do Vídeo da Unespar. Bom, a nossa intenção discutir a utilização de um suporte técnico de vídeo conhecido como VHS na realização de obras cinematográficas narrativas contemporâneas. Por que a utilização desse suporte, dado que notoriamente trata-se de um suporte de baixa resolução, criado para uso caseiro, que foi muito difundido nos anos 80, mas que hoje já é praticamente extinto, pelo menos no seu uso corriqueiro. Tá? Para isso, é importante lembrar que, tradicionalmente, no cinema narrativo, o poder da imagem enquanto um sistema de representação com grande similitude ao mundo que representa, é bastante importante, já foi discutido em obras seminais, como Ontologia da Imagem Fotográfica, do André Bazin, como nas noções de mimesis discutidas por muitos autores, como Jacques Salmon, Michel Marie, e também no pensamento, no debate pós-estruturalista em relação ao efeito de real ou efeito de realidade, aplicado à noção, à ideia de um cinema naturalista ilusionista. Essa importância da similaridade da imagem para com o mundo representado, ela entra em choque com a utilização do VHS, dado que o VHS é um suporte de vídeo de baixa resolução, baixa qualidade técnica da imagem. Só para ter como parâmetro, hoje é muito comum se usar formatos de vídeo, inclusive alguns possíveis de ser gravados inclusive a partir de celulares, com resolução Full HD, que traz, para efeitos de comparação, 1920 linhas por 1080 em cada frame. O VHS, comparativamente, traz 320 por 240 linhas em cada frame. Então, a pergunta é novamente, por que então trabalhar com VHS? Para isso, nós vamos apresentar 4 hipóteses, então, dos porquês dessa utilização. Essas hipóteses terão como conceitos de base a ideia de tempo cinematográfico. Tempo, como Marcel Martin nos dizia, pode ter 3 noções no cinema, mas a noção que nos interessa é o tempo da ação diegética. E aí lembrando que diegese é o universo fílmico, onde os personagens estão, onde o universo desses personagens está e onde transcorrem as suas ações. E esse tempo da ação diegética pensado numa relação muito importante para com o passado. E passado tendo para esse estudo que ser entendido como algo que é anterior à existência diegética majoritária e principal dos personagens. Ou seja, é alguma coisa que acontece antes da porção de tempo narrativo principal que está presente no enredo desses filmes. E ainda uma última noção importante, conceitual, a ideia de mise-en-scène. Sendo que mise-en-scène, um conceito muito tradicional do campo do cinema, diz respeito àquilo que está em cena, aquilo que é posto em cena. Então agora eu passo ao Christopher, que vai discorrer sobre essas 4 hipóteses e trabalhar com 18 filmes que servem de exemplo para discutirmos essas hipóteses. Olá, eu sou o Christopher. Bom, a partir desse panorama de 18 filmes e de relações e aproximações entre eles, chegamos a essas 4 hipóteses que sugerem explicações sobre a escolha por parte dos cineastas na utilização do VHS. As hipóteses partem de 4 conceitos que se relacionam com o passado. Eu vou falar aqui um pouco sobre cada um desses conceitos, enquanto ao lado vão ficar passando filmes, imagens de algum desses filmes presentes no panorama que exemplificam cada uma dessas hipóteses. A primeira hipótese é a do VHS como uma existência no passado. Essa hipótese considera o passado como uma porção de tempo nas narrativas fílmicas e se relaciona a filmes que buscam no registro em VHS emular um found footage, de imagens que teriam sido encontradas e que seu registro original teria sido feito em VHS.
Portanto, o uso do VHS nos filmes dessa hipótese tem o potencial de trazer marcas indiciais de que esses materiais videográficos teriam realmente ocorrido em um tempo anterior ao presente narrativo das obras. Quando falo de realismo aqui, vale lembrar a distinção de Vernet entre o realismo dos materiais de expressão do realismo dos temas dos filmes. Nesse caso, o que interessa a esses found footages é a sugestão realista que se dá pelos materiais de expressão. Partindo para a segunda hipótese, a nossa segunda hipótese compreende uma experiência no passado e se relaciona a filmes que se situam total ou parcialmente no passado, mais especificamente numa época em que o VHS era bastante difundido e popular, no caso os anos 80 e 90. Portanto, as narrativas desses filmes da segunda hipótese remetem a existências diegéticas dos personagens que ocorrem em porções de tempo anteriores ao período vivido por seus realizadores e espectadores. Trata-se, assim, de filmes que são os chamados filmes de época, ou que tenham partes, algumas porções temporais relevantes na narrativa, caracterizadas como cenas em flashback. São filmes que constroem um apelo nostálgico através da constituição de mise-en-scenes que se referem a diegeses do passado e que justificam que a experiência sugerida ocorra no passado. Lembrando aqui as definições de diegese e mise-en-scène já explicadas pelo Eduardo na primeira parte dessa pesquisa. Algo que é complementado e reforçado pelo material expressivo dos filmes serem VHS, o que reforça essa ideia de experiência no passado. Chegamos então à terceira hipótese, que compreende a ideia de filmes que usam o VHS como um aparato do passado. São filmes que possuem personagens que utilizam câmeras de VHS no seu presente narrativo. Dessa forma, são filmes que propõem a utilização de um aparato do passado dentro de uma relação de grande relevância da diegese com a mise-en-scène, onde a câmera VHS em si torna-se um elemento do cenário, e logo da mise-en-scène, que remete ao passado, que veio do passado ou que sobreviveu desse passado. Por consequência, esse aparato tecnológico produz materiais expressivos feitos no presente narrativo, mas ainda com um aspecto do passado, visto que a câmera VHS em si é um aparato tecnológico do passado que produz as imagens da maneira como se produzia nesse passado. O termo aparato que usamos aqui está relacionado ao sentido de objeto tecnológico produtor de imagens, algo que Baldry propõe chamar de aparelho de base, no sentido do conjunto de aparelhos e operações da produção das imagens de um filme. A quarta e a última hipótese tem uma relação direta com a materialidade da imagem e com os aspectos expressivos trazidos pelo VHS em sua materialidade fílmica. Assim, é a única das hipóteses aqui apresentadas que não tem uma relação específica com a existência diegética dos personagens. A questão para esses filmes portanto, trazer os valores estéticos próprios desse aparato tecnologicamente de um período do passado, mas que hoje foi majoritariamente substituído enquanto sistema econômico de produção de filmes. É a hipótese do VHS como uma estética do passado. Para compreender a ideia de estética aqui apresentada, passamos principalmente por Almond, que define nos seus pensamentos a abordagem de estética nos filmes a partir dos fenômenos artísticos e de uma concepção do belo, e portanto do gosto e do prazer do espectador. Complementamos ainda a nossa ideia de estética a partir da definição de Parker como aquilo que é admirável por si mesmo. Podemos entender, portanto, por que é bem nessa hipótese que estão os filmes com propostas mais radicais, visto que as suas narrativas e as opções de linguagem não estabelecem uma relação causal de caráter narrativo com o VHS. São, enfim, escolhas pelo VHS como um valor estético, como um aspecto técnico que é admirável por si mesmo enquanto materialidade fílmica. Bom, com isso chegamos ao final desse nosso panorama introdutório do uso do VHS no cinema contemporâneo. A relação dos 18 filmes com cada uma das hipóteses está exemplificada de uma maneira mais clara no texto do nosso artigo, exemplificando cada filme com as hipóteses. Como considerações finais, podemos dizer que a gente acredita que esse debate sobre a utilização do VHS nas obras artísticas, no caso nas obras cinematográficas de ficção, é bastante interessante para debater a relação entre essas obras contemporâneas com o passado recente, seja a partir da diegese, da mise-en-scène ou dos materiais de expressão desses filmes e suas relações com o passado. Deixamos aqui ao lado os contatos dos autores, meu e do Eduardo, e ficamos disponíveis para as questões no debate da sessão online que vem a seguir.
Muito obrigado.